Olá, gente! Bem-vindos ao Jack House. Hoje eu vim falar sobre um tema com vocês que eu tenho observado, eu não sei vocês, mas eu tenho observado muito, que o mundo, assim, está numa perturbação total. Porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas, mais ainda desesperançosas, porque estão cada vez mais procurando saída para suas vidas. E assim, é mudando de profissão, é mudando de contexto, é mudando de cidade, é mudando de país, é mudando de opinião, é mudando de ambiente. Né? Tudo bem que mudar de ambiente isso aí é importante, mas as pessoas estão cada vez mais perdendo a esperança de que aquilo que deseja, né, é, o lugar assim, não estou dizendo que ir para outro país ou ir para outra cidade não é uma coisa, porque se for plano de Deus você ir, é interessante que você vá. Mas o que eu estou falando é que assim, as pessoas, elas não acreditam mais que aqui, no lugar que elas estão inseridas, elas podem crescer, elas podem prosperar, elas podem avançar. E o que na verdade está acontecendo, o que eu tenho observado é que, por experiência própria, eu já mudei de bairro, eu já mudei de cidade, eu já mudei de estado, eu já mudei de país. E assim, sempre querendo, né, aprender mais, avançar assim, profissionalmente, né, aprender novos idiomas. Então, assim, tudo isso faz a gente crescer. Mas o que eu observo é que as pessoas estão cada vez mais criando, assim, pessoas que admiram, pessoas que supervalorizam, pessoas que, não, essa pessoa vai ser meu mentor, eu vou pagar para essa pessoa ser meu mentor. Mas vamos ser sinceros, você acha que essas pessoas, né, que falam assim, compre minha mentoria porque eu vou te ensinar tudo. Essas pessoas, elas não vão ensinar tudo o que elas sabem. Por quê? Porque você vai ser um concorrente dela. Eu não estou dizendo desmerecendo o trabalho de algumas pessoas que estão oferecendo suas mentorias, sabe? Mas o que está acontecendo na verdade, vamos ser sinceros, é que as pessoas, muitas vezes a gente vê um oportunismo, sabe, ao ensinar. Eu acho bacana você pegar aquilo que você sabe e você compartilhar com as pessoas. Mas a gente está vendo assim uma era, sabe, de oportunismo muito grande. Eu até falei, eu acho que você já, quem viu outro vídeo que eu falei sobre a questão de networking e tal, e que as pessoas assim estão às vezes se disfarçando de amizades, de amigos, né, de parceiros assim, para poder fazer seus networks, mas na verdade a gente está vivendo uma era que assim tá todo mundo desesperado, sabe? Tá todo mundo louco, assim, todo mundo assim querendo, sabe, correr atrás e querendo pegar o seu, sabe? Então, o que a gente vê, na verdade, é que muitos, aqueles que têm, estão até, como se diz, quem é rico cada vez fica mais rico e quem é pobre cada vez fica mais pobre. Por quê? Porque quem tem, o que eu observei, gente, eu vou confidenciar aqui. Eu tenho acompanhado muitos players, assim, né, do marketing digital, que, assim, conheço bastante, porque eu já venho acompanhando já há muitos anos. E, assim, são pessoas que avançaram muito, sabe, no marketing digital e cresceram do zero, a gente viu ali, né? Mas essas pessoas entenderam como é que é o mercado, mas muitos deles hoje estão crescendo e avançando mais ainda do que você pode imaginar. Por quê? Porque eles simplesmente tem muita gente que está enganando aí a galera, que está fazendo o quê? Pega, né, esses players que tem assim já um patrimônio muito alto, pega pessoas anônimas assim, que eles veem que tem um potencial, mas que aquela pessoa ali é anônima ainda e que aquela pessoa ali dá para fazer uma parceria assim de trabalho, assim, que dá para fazer um acordo e aquela pessoa ali quer fazer o trabalho assim de prova social, né? Então, o que é que acontece? Eles pegam esses anônimos, investem neles,
põe numa casa, assim, numa mansão alugada, né? Compra o carro, ou até empresta o carro, porque eu já vi gente que entregou a real assim, mascarada, assim, só que a pessoa nem percebeu que estava falando no podcast e falou: ah, não, eu emprestei para essa, porque é a coprodutor daquela pessoa, entendeu? E aí emprestou a casa, emprestou o carro para a pessoa fazer os vídeos. Olha, eu ganhei, olha, eu faturei isso aqui, olha o que eu já conquistei com o marketing digital. Gente, eu não estou dizendo para você que você não tem que acreditar, porque a gente está vendo a era digital, a gente tem que apostar mesmo, né? Aqui a gente, né, tem uma ferramenta assim que ela é grandiosíssima, que a gente alcança assim inúmeros lugares que a gente pessoalmente, fisicamente, seria impossível a gente alcançar tantos lugares e tantas pessoas. Mas a questão não é essa. A questão é a ilusão que essas pessoas estão causando na cabeça inocente de muitas outras pessoas. E aí o que é que acontece? Esses players que têm já um faturamento milionário, que são multimilionários, que já estão chegando aí até no seu bilhão aí, pega essas pessoas, né, faz parceria, né, e olha, não, olha, a gente vai fazer a parceria aqui e tal, e o que você, né, aí eles fazem aquele patrocínio para que a pessoa mostre, dê a prova, né, porque, gente, infelizmente, tem tanta gente capacitada no mundo, pessoas inteligentes, pessoas capazes, como você aí que está aí do outro lado, que sabe que tem um potencial bacana, que sabe que tem assim um bom conhecimento, que tem uma boa desenvoltura, sabe, tem oratória, sabe, tem dons, talentos, habilidades assim que Deus deu mesmo para você. E você sabe que você pode ser útil na sociedade, você pode ser útil para as pessoas. E, no entanto, você não tem essa oportunidade, você não está tendo um recurso para você mostrar isso. E o que que acontece? Se você chega ali humildemente ali falando, ou apostando até assim, sendo um afiliado, ou coisa assim do tipo, as pessoas não acreditam. Por quê? Porque hoje, quem está conseguindo fazer grandes faturamentos no mundo digital é por quê? Porque está mostrando a prova social, né? Que eles chamam a prova social. Que aí a pessoa, a compra, né, deles, porque tá vendo que o cara ali, ó, tá no maior carrão, tá dando presente pro pai, pra mãe, né? Tá levando isso, tá dando aquilo outro. E na verdade, eu não tô dizendo que são todos, tá, gente? Não vamos generalizar, né? Mas muitos deles, esses que têm até o faturamento, eu já peguei, eu já observei, eu venho estudando, eu venho observando essas pessoas e eu tenho visto isso. Quem pega os deslizes, os escapes que eles dão, observa e vai entrar de acordo. Se você já viu algo do tipo aí, comenta aí nos comentários. Conversa aí comigo, né? Vamos compartilhar isso para quê? Para que as pessoas, elas procurem pessoas sérias, né? Pessoas realmente que estão ali compartilhando algo que realmente vai transformar. Porque, olha, eu vou confessar para vocês, eu já peguei, assim, vários treinamentos, assim, de algumas pessoas que, minha gente, chega a dar vergonha. Às vezes, assim, eu já peguei, assim, né, nessas plataformas, assim, de afiliados, cada produto que você olha, assim, você fica impressionado com a escassez da qualidade do produto que estão vendendo. Porque chega a dar vergonha. Você pega assim, ó, começa a olhar, né? Começa a estudar os produtos. Peraí, o que é que esse produto aqui tem de interessante? Aí como você começa a olhar, você até às vezes compra o treinamento, você vai lá, olha tudinho. Quando você olha, você vê olha o lixo que eles estão oferecendo, sabe? Só que por conta ali da questão de estar dirigindo o carrão, de estar isso, aquilo, outro, como eu falei, às vezes tem aquele pai que patrocina, né? O patrocinador, né? Que tá ali por trás, patrocinando para que aquela pessoa mostre que tem, para poder gerar ali as vendas, né? Do curso, né? Do treinamento, da mentoria. E
Aí dali eles dividem, né? Porque aí tem aquelas pessoas que fazem a produção, né? Que no caso é o produtor, né? Que é aquele que cria o produto. Mas tem aqueles que são coprodutores, que é aquele que pega alguém assim do anonimato, alguém que tem autoridade, vamos supor, pega uma pessoa que sabe fazer bolo, aí vai lá faz um curso de bolo. Pega lá uma pessoa que sabe cortar cabelo, aí faz lá um curso cabeleireiro. Ah, tem um lá que faz maquiagem, aí pega lá. Aí eles fazem o quê? Olha, eu pego você, eu te patrocino, te faço todo o teu esquema ali de produção, já sei como é todo o sistema, e aí a gente divide. É assim que eles fazem, se chama coprodutor, né? E aí, nisso aí vai. E as pessoas acreditam, vão lá, né? Investe, e quando vê, não tem um retorno, sabe? Porque, lógico, o ouro eles não estão entregando. Eles não estão entregando. Lógico que eles não vão entregar, por quê? Porque é como se diz, né? Você vai ser um concorrente. Ou então, eles até falam uma estratégia. Como eu falei, gente, não estou generalizando, tá? Tem muita gente aí que, né, passa ali até de graça, aqui no YouTube mesmo, ensina, dá algumas dicas. Só que qual é a questão? Eu vou falar outra real para você que está aí me escutando. Eles falam, na verdade, estratégias que já estão obsoletas, entendeu? São aquelas estratégias que já assim, que já não tem, né, tanto resultado, que um dia já foi bacana, né? Mas que hoje as pessoas, né, não têm mais validade, entendeu? E para você conseguir fazer a venda dentro daquela estratégia ali, você vai penar horrores. E eu já vi, a maioria deles já falaram, gente, se você não faz um bom trabalho ali, né, de copy, de Google Ads, né, de fazer anúncio, de você fazer ali todo aquele preparo, de fazer uma boa página de vendas. Se você não fizer isso e fazer divulgação, você não tem retorno, né? Então, assim, o que eu quero falar para você é que, assim, pesquise, observe, analise, não perca a esperança, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz assim, ó, maldito aquele que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Então, olha só, mesmo que você já tenha feito todas as coisas para você conseguir de todo jeito, como eu falei, até mudou de cidade, de estado, de país, eu vou dizer uma coisa para você. Não adianta você fazer estratégia nenhuma ou mudar de lugar se você não tiver um alicerce e base na tua vida espiritual. Porque aí você pode dizer, Jaque, mas tudo você fala assim é espiritual. É. Eu falo para você porque quando Deus falou, maldito aquele que confia no homem, né? O homem humano, né? Não é o homem do sexo masculino, é o homem em geral. Confia no homem e faz do seu braço a sua força. Essas pessoas confiam mais nos outros do que em Jesus. Aí falam, não, mas é porque assim, você só pode confiar em quem trouxe resultado. Você só pode confiar em quem você. Então, se fosse assim, a gente não ia confiar em Jesus, não é? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele não... O Filho do Homem, olha, o Filho do Homem, Filho de Deus, ele não tinha nenhum de reclinar a cabeça. Olha só, ele era um simples carpinteiro que, inclusive, saiu da casa dos seus pais quando foi o tempo dele, viveu o ministério dele. Enquanto ele estava ali, né, morando na casinha dele, lá com a família dele, ele fazia o trabalhinho dele de carpinteiro. Mas depois, ele precisou pegar o rumo. Por quê? Porque ele tinha almas para ganhar, ele precisava propagar o evangelho, ele precisava falar de Deus para o povo, para a humanidade e fazer dessas pessoas discípulos, assim como eu e você, que se um dia a gente aprendeu a palavra, a gente precisa o quê? Propagar. Então, olha só,
Hoje mesmo eu estava vendo um documentário, né, de pessoas que estavam na Europa e que essas pessoas estavam assim, tendo uma vida dificílima. Por quê? Porque estavam em outro país, mas a vida, o trabalho é muito duro, sabe? Porque assim, na verdade, não é que é diferente aqui do Brasil. Só que qual é a diferença? Eu falo por experiência, porque eu também eu já fui para a Europa e assim, eu sei como é. Eu tinha jornada de trabalho de 24 horas, entendeu? Então assim, era 6 dias trabalhando para um dia de folga, e esse dia de folga eu não era 24 horas de folga. Eu tinha o quê? Eu tinha que sair às 9 horas da manhã para a minha folga e às 7 da noite eu já tinha que estar em casa. Então, assim, não era nem, nem a metade do dia, né? Porque aí, pelo menos eu ia voltar às 9 horas da noite. Não. Então, assim, eu trabalhava muito. Eu não tinha vida, eu vivia a vida dos outros, sabe? Por quê? Porque a gente tem que trabalhar duro. Você não pode nem ficar doente, porque você vai fazer o quê? Entende? Só que aí tem aquela coisa, tinham pessoas morando na rua, nesse documentário que eu vi hoje, pessoas morando na rua, morando dentro de trailer, morando em barracas, em campings, dizendo que os trailers não tinham nem banheiro para tomar banho, eles tinham que pagar numa academia para poder ir tomar banho, ou tinha uma torneirinha lá, eles enchiam os galões de água, e depois tinham assim que se molhar e tal. Imagina que situação. Mas eles não queriam voltar para o Brasil. Por quê? Porque estavam dizendo que, não, é porque aqui pelo menos assim, a gente vive essa jornada, mas para o Brasil não quer voltar, porque aqui a gente pode ir num restaurante, a gente pode tirar férias, a gente pode viajar. E realmente existe essa realidade na Europa, né? Na América eu não sei, porque eu não conheço a América. Mas, até porque eu acredito até que imigrantes tem mais na América do que na Europa. Eu não sei, eu posso estar até errada, mas a América tem muito imigrante, né? Brasileiro, né? Tem muito brasileiro lá. E eu vou lhe dizer, essas pessoas passam situações terríveis. Terríveis por quê? Porque é muito sofrimento, uma batalha muito grande. Mesmo aí, como eu ouvi de uma das pessoas que estava falando no documentário, essa mulher ela falou assim, não, é porque aqui a gente tem aquela visão de que a gente ganha o euro, por exemplo, é o quê? 5 vezes mais, 6 vezes mais, né? 5 vezes mais é o dólar, né? Da América. Mas na Europa é 6 vezes mais, né? Que um euro, ele custa o quê? R$ 6. Então, assim, é como se você pensa assim, o meu salário vai ser 6 vezes mais. Tá, mas é para a realidade daquele país. Por quê? Porque o custo de vida lá é mais caro. Você pode pagar barato. Pronto, questão de alimentação e de se vestir, você se veste muito bem, você come muito bem, pagando pouco. Mas a questão é moradia. E quando você vai morar lá, você não é só moradia. Você tem a questão também das contas que são altíssimas. Por exemplo, o inverno é rigoroso. Então, você tem que pagar altas taxas de energia por aquecimento da moradia. Por quê? Porque é frio. É diferente daqui, né? Que aqui a maioria, né, dos estados e das cidades aqui brasileiras, né, a parte do sul, né, porque realmente é um lugar mais frio, mas aqui é um lugar que a gente vê assim mais facilidade porque a gente tem mais clima tropical, né? Assim, vamos dizer que a gente tem praticamente só o ano todo, né? Raros alguns meses que tem assim o período de chuva no inverno, né? Então, é assim. Então, é um dilema muito grande, mas o que eu observo é que nós estamos vivendo o fim dos tempos. É um momento que a gente não está tendo mais para onde correr. É como se diz, se aqui está ruim, lá também está. Entende? A gente está vivendo uma era que a gente assim meio que está sem saber o que fazer. Mas aí, deixa eu te dizer uma coisa. O domínio não está na minha mão nem na sua. Porque, na verdade, a gente está até na mão dos outros. Por quê? Porque hoje em dia o mercado de trabalho é regido
pelas autoridades, é regido pelo sistema, é regido pelas pessoas. Hoje mesmo, por incrível que pareça, eu estava conversando com uma parente que ela é empresária e assim, está cortando totalmente os gastos porque não está conseguindo se manter, entendeu? Está cortando os gastos, está demitindo as pessoas, está contratando 2 dias na semana, está querendo assim fazer esse tipo de acordo, de fazer com que os profissionais virem os próprios assim, empreendedores de si mesmo, no caso o MEI, né? Por quê? Porque aí no caso eles ficam como prestadores de serviço para não ser contratado nem como CLT, para você ter noção. A gente vê que no início, quando começou essa questão de automatizar, eu já observei, olha, começou pelas cancelas dos shopping centers. Antigamente, os shopping centers tinham aquelas guaritas, né? Que tinha assim, você pagava o estacionamento e você falava com alguém, né? Era alguém, era um profissional ali que você pagava, entregava ali o dinheiro e ele abria a cancela e você saía do shopping. Foi a primeira coisa que tiraram, automatizaram. Segunda coisa que automatizaram foi os ônibus. Tiraram os cobradores das passagens, né? E aí lançaram a função para o motorista. Aí nisso o quê? Dificultou mais ainda, porque a gente já sempre teve um serviço escasso pelo menos eu estou falando ali, aqui na região Nordeste foi assim, né? Então, eles já tinham aquela questão, né? Demora, atraso, você tinha que sair muitas horas antes, muito tempo antes para você chegar no trabalho, para você não chegar atrasado. E aí, com essa história de que ficou bom para o motorista, por quê? Porque aí ele acabou ganhando um extra, que ele já está ali dirigindo. Para ele está pouco se importando se você vai chegar atrasado ou não no trabalho. Porque imagina, do destino que você vai até você chegar, né, que você tem ali como objetivo de chegar, todas as paradas que ele vai fazer, as pessoas que precisam parar para pagar a passagem, ele para e fica ali, dando troco. É capaz de acontecer um acidente porque ele fica dirigindo e dando troco. Várias vezes já vi situações assim, nossa, dá logo aquele frio na barriga, né? Então, assim, a situação ela é muito séria, minha gente. E assim, as pessoas estão achando que é tecnologia. As coisas estão se modernizando. Você tem que se modernizar, você tem que entrar na vibe da internet. Você tem que se automatizar. Se automatizar. Mas nessa história aí, a gente está perdendo a nossa liberdade, a gente está perdendo a nossa condição de vida digna. Foi criado um sistema aí de menor aprendiz. Os adolescentes tudo pirado assim. Eu quero... porque para um adolescente que acabou de sair... Quer dizer, que nem acabou, né? Porque para eles trabalharem como menores aprendizes, eles precisam estar estudando. Então, são alunos assim, do colegial ainda. Então, esses meninos, né, e essas meninas... Aí ficam naquela coisa assim, porque como a gente já está numa crise, só que o povo não quer admitir, né? Porque os trabalhos estão se encerrando. Se você vai numa empresa para trabalhar, se você já tem uma certa idade, eles dizem logo, não. Por quê? Porque como você já tem experiência de mercado, eles sabem que você vai se impor em certas condições, eles vão querer que você trabalhe a baixo custo e você não vai trabalhar com motivação, isso vai dar problema para eles. E o mais importante é que eles querem fazer uma rotatividade de funcionários para não ter que estar pagando, né, 13º, pagando férias, pagando indenização, seguro-desemprego, INSS, todos esses direitos trabalhistas. Então, o que acontece? É muito mais cômodo adotar, né, um menor aprendiz, né? Porque é uma adoção de 1 ano, né? Porque eles ficam ali como
um ano de contrato, faz aquele contratozinho a preço de banana, porque eles pagam nem a metade de um salário mínimo. Eles pagam R$ 500, acho que tem lugar até que paga menos, né? Então, o que acontece? Para esses meninos que nunca tiveram um salário na vida, muitas vezes deles são adolescentes que tem aquela família que tem uma baixa renda, que já tem aquele trabalho assim esforçado, que vive na dificuldade. E aquela pessoa ali chega e diz assim, olha, nossa, eu tenho meu dinheiro, eu tô ganhando, né? Eu tô ganhando e tal. Para eles é muito, então eles se iludem. E olha, quem aqui, eu mesma comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Então, quando a gente começa a criar essa autonomia de trabalhar muito cedo, a gente fica ali assim, a gente se vislumbra, porque a gente olha assim e faz, nossa, nossa, eu tenho meu dinheiro, eu posso comprar o que eu quiser, não preciso estar pedindo para o pai e para a mãe, né? E cria aquela visão. Só que qual é o problema disso tudo? Aí você está perguntando, Jaque, mas você está sendo terrorista. Não, mas olha só, eu vou explicar o que é que eu estou falando. O que acontece? A gente tem que olhar os dois lados da moeda. Porque esses adolescentes estão... Gente, a gente sabe que quando a gente trabalha e estuda, quem já trabalhou e estudou ao mesmo tempo, pode falar aí nos comentários o preço que é, a fadiga que é. Como o trabalho, ele cobra demais da gente, a gente deixa a desejar, alguma parte vai perder. E quem perde geralmente são os estudos. Não é o trabalho não. Por quê? Porque no trabalho a gente é exigido, cobrado e a gente é forçado a seguir a lei e as regras ali e prestar conta. Então a gente acaba assim, deixando a desejar o quê? Nos estudos. Então quando vê, o que acontece? Você deixa de estudar, você deixa de se dedicar, você passa a negligenciar, se reprova ou abandona a faculdade, ou não entra nem na faculdade porque não dá conta. Eu lembro porque, na época que eu estava estudando na faculdade, gente do céu, eu entrei no burnout. Que, se você não sabe o que é burnout, é o tipo assim, é um estufamento, um cansaço decorrente de tanto trabalho, tanta fadiga. Eu fazia curso de idioma de manhã. Na verdade, eu fazia faculdade. Só que tinha dias que eu tinha que ir para aula de idioma, eu saía correndo, faltava aula, aí comecei a me prejudicar em algumas cadeiras, né? E aí, a minha cadeira, eu sou da área de saúde, a minha cadeira de patologia, eu fiquei assim, muito me prejudicando. E aí, o que acontece? Saía de lá, correndo, ia para o trabalho. Eu chegava no hospital desesperada, assim, sabe? Cansada, super cansada. E quando eu via, eu dizia assim, meu Deus, que situação. Mas eu estava lá, acostumada a trabalhar desde os 15 anos de idade, né? Então, assim, sempre ali na peleja. E aí, simplesmente, eu cheguei num ponto que eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu me socorria para a médica que, por sorte, era bem perto do meu trabalho. Eu ligava ali, tem uma encaixe aí para mim, porque já para não ir para emergência. Chegava lá desesperada. Eu corria, ela tem que fazer exame de emergência para mim, para ver o coração, porque eu pensava que eu estava infartando, sabe? Porque com crise de ansiedade, com aquelas palpitações, aquela coisa toda. E aí, o caso ficou tão sério que eu tive que entrar de licença, no trabalho, por conta de tanta fadiga. E, gente, essa é a realidade, entendeu? Então, assim, o que eles estão fazendo é isso. Quantas vezes eu já cheguei de ter lugares E olha, terminando até a história dessa minha experiência, quando eu entrei em licença, eu tive que começar, né, a relaxar, a me cuidar e tal, fazer minhas terapias naturais, né? Que tanto é que Deus é tão bom que, assim, a minha área de estudo,
ela me ajudou nesse processo que eu estava vivendo. Mas eu estava assim, tão assim, precisando dar um limite naquela situação que eu tive que pedir demissão do trabalho. Foi. Até de cidade eu me mudei. Até de cidade eu mudei. Fui morar no interior para poder relaxar, para poder, assim, sabe, colocar as coisas no lugar. Por quê? Porque, assim, a gente vive numa corrida de ratos, entende? E depois, quando eu voltei, né, da licença, tudinho assim, que eu achei, né, que eu tinha dado uma relaxada a mais, tudinho e tal. O que foi que aconteceu? Eu me deparei com uma realidade de trabalho que estavam questionando, porque, não. Aí você assim, você fica assim, eu vou procurar o primeiro trabalho que tiver ali e tal. Aí quando eles olham o teu currículo, faz, não, olha, teu currículo é muito bom, não, você não serve não para essa função não. É como se fosse assim, não, vá procurar em outro lugar e tal. Por quê? Porque eles pensam que se dá esse trabalho para você, uma hora você vai reclamar, porque você vai ficar insatisfeito, porque você está ganhando pouco e você tem mais um currículo ali que tem mais experiências, você tem qualificação para você ganhar mais, né? E essa é a realidade que a gente está vivendo. Então, o triste é a gente ver que é isso que está acontecendo. As pessoas que são da geração do Y para trás, né? Então, de 80 para trás, estão sofrendo uma dificuldade muito grande. Se você é dessa geração aí, tá aí, ó, em busca aí, ó, de até tá mudando de profissão. Por quê? Porque aqui você, né, escolhe até hoje, tá sendo tudo reformado, tá sendo tudo assim mudado, né? E o mercado de trabalho hoje aí é o quê? Tá sendo ocupado pelos adolescentes. E eles já pensam assim, porque eles querem pegar esses meninos novinhos, porque eles são manipuláveis, né? Eles são adolescentes que eles chegam ali, eles manipulam da forma que eles querem. São pessoas que não têm experiência de vida, tudo que eles falarem, eles estão acatando, porque aí eles acham que é normal e tem que ser daquele jeito, aceitam, entendeu? É por um curto espaço de tempo, porque enquanto eles estão estudando, porque também, depois que eles terminam de estudar, rua, eles não querem mais. Aí eles vão e pegam outra rodada de jovens aprendizes e coloca na empresa. Aí fica ali. Entende como é que é o ciclo? E assim vai. E as pessoas, né, que já têm mais idade, que têm experiência, mas que... Gente, é uma questão... Isso é uma questão de dignidade. É uma questão, assim, de humanismo, sabe? Como é que você vai pensar? Você estão tirando o trabalho de pais de famílias, porque estão pensando em si mesmos, sabe? Nos seus próprios, suas próprias necessidades, seus próprios ideais, e não estão pensando que estão prejudicando a sociedade. As pessoas que têm empresa hoje precisam ser mais humanas, precisam pensar e procurar ali. Você vai chegar e dar emprego para um adolescente que precisa estar estudando, investindo no estudo para se capacitar, para chegar no mercado de trabalho com qualificação e tirar lá o pão, o leite do pai de família que tem lá, tem a criança para alimentar, tem uma família para alimentar, né? Tirando esse direito dessas pessoas, esses adolescentes, até ao ganhar esse dinheiro, que mesmo pouco que seja, mas vai usar o quê? Para bebida, para farra, para droga, para roupa, para coisas fúteis. Veja que geração. Aí esses meninos deixam de estudar porque pensam, eu quero ganhar, vou ganhar dinheiro, deixa de estudar. E nisso entram num ciclo de desqualificação e a gente vê cada vez mais. E aí imagina já o progresso do país, né? Imagina isso. Então, olha, gente, o que eu quero dizer para você, para finalizar, né? Porque eu acho que já ficou bem longo assim, mas é um bate-papo legal e eu gostaria de vocês, assim, dessa opinião de vocês, né? Assim, quero dizer para vocês que, assim, eu não sou dona da verdade, eu estou falando aqui mediante as coisas que eu já vivenciei, que eu já observei e a repercussão, o prejuízo que eu tenho visto nas pessoas, né? Nas vidas tanto
desses adolescentes que estão assim se perdendo com essa história aí que criaram, e das famílias e das pessoas adultas que têm mais idade, que estão passando dificuldade, sabe? Estão virando assim pessoas que estão tendo que se arranjar de qualquer forma, e mesmo assim, nesse se arranjar de qualquer forma, virando empreendedores, porque o que resta é isso, já que ninguém quer dar trabalho, tem que virar empreendedor. Mas quando vira empreendedor, que você vai montar um negócio, aí começam a colocar altas taxas de imposto, a pessoa não aguenta, quem é microempreendedor, meu Deus, não tem nem como investir, o que é que acontece? Fale. Entre em falência antes de começar. Entendeu? Então, assim, olha, o que eu quero dizer para você. Se você tá nessa corrida aí, se você tá nessa batalha, eu quero dizer para você que você não tá sozinho não, tá? Então, além de ter muitas pessoas que estão partilhando dessa mesma experiência, eu quero dizer para você que você precisa confiar em Deus. Porque se você não tem a Deus na sua vida como a base para te dar discernimento de como driblar, de como se posicionar e de como virar esse jogo, porque olha, só o Espírito Santo para revelar, para dizer para você e para mim o caminho que a gente tem que seguir. Porque sozinho a gente não consegue não. Olha, o mundo está querendo dominar tudo de uma forma assim manipuladora. Olha lá, em Salmos 22, no versículo 28, ele diz assim, ó: porque o reino ele é do Senhor e ele domina entre as nações. Gente, a gente tem que ser consciente de que quem domina esse mundo é Deus. É o Senhor Jesus que domina. E a gente não pode dar esse poder para homens. Então acredite no Senhor, se apegue a Ele, porque Jesus está voltando. E tudo isso que está acontecendo é sinais dos tempos. Se você não se apegar a Deus como o único Senhor e Salvador da sua vida, como aquele que vai te guiar, a gente está vendo aí o movimento das pessoas, olha, guarda comida porque vai faltar, faz isso porque não sei o quê e tal, e é movimento aí de mudança de moeda, que aí a gente, né, tá vivendo uma situação assim muito gigantesca, porque o negócio é muito grande, né, para falar que a gente ia ter assim umas 3 horas aqui de papo. Então, olha só, o mundo está correndo para esse tipo de coisa. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, que se a gente não tiver o Senhor nos cuidando da gente e como o centro da nossa vida e aquele que vai nos guiar ao lugar seguro, não adianta. Porque não adianta a gente tentar se precaver de uma coisa que está prestes realmente a acontecer, se a gente não tiver o Espírito Santo para nos guiar. No versículo 29 ele diz assim, ó: todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Entende? Não adianta quererem dominar o mundo se quem tem o domínio é o nosso Deus. Olha só, a palavra de conforto que eu quero dar para você continua aqui, ó, nos Salmos 22 e 26, ele diz assim, ó: os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que buscarem de todo o seu coração e viverá eternamente. Glória a Deus, aleluia. É nisso que eu creio. Porque apesar do mundo estar desse jeito, e a gente saber que isso aí está na Bíblia, né? Jesus disse que iria acontecer essas coisas. Mas ele disse, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo. E para fechar e para concluir aqui o que eu estou falando, eu deixo para você
o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele nada vai te faltar. Por quê? Independente da situação, se você está em Deus, se você está seguro na rocha que é Jesus, se você tem reforçado sua aliança com Ele, pode saber que você não está desamparado. A Bíblia diz que não se viu um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Então, olha, creia que o Senhor está no controle da sua vida. E Ele não vai desamparar você. Agora, fique firme na rocha. Se agarre nele e não confie em homens. Confie no poder de Deus, que não importa onde você esteja. O máximo que pode nos acontecer é a gente ir para a glória. E se a gente for, aí sim a gente vai estar bem. Porque lá é totalmente diferente. Lá é outra realidade. E lá realmente a Bíblia diz em Apocalipse, né? Que lá não haverá dores, né? Nem pranto, nem lágrimas, né? Nem noite haverá. Olha que maravilha. Que coisa linda. Então, olha, se apaixone por Jesus, se agarre em Jesus, tome posse assim desse amor que Ele tem por você. E olha, não pense que você está só não, viu? Você tem a Cristo e Ele é o seu Salvador e é aquele que te guarda e que te protege todos os dias da tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Que você permaneça aqui com a gente e que a gente possa, né, continuar compartilhando aqui temas e a palavra do Senhor e que o Senhor ele possa falar ao teu coração. Que Deus te abençoe. Fica na paz.